Olá, bom dia. O meu nome é Bruno Andrade e sou consultor sénior da Kuka by Tech e gostava de vos dar as boas-vindas à primeira edição da Kuka Talks. Antes de começar, uma breve explicação sobre o que é a Kuka Talks. A Kuka Talks é um roundtable por parte dos membros da Kuka by Tech, em que durante cada 5 minutos um membro da equipa vai oferecer o seu ponto de vista especializado sobre o tema da semana. E o nosso tema de hoje vai ser objetivos de sustentabilidade e qual a implicação para os negócios. Mas antes de começar, muito rapidamente, Pedro, queres só fazer uma breve introdução sobre a Kuka by Tech e a equipa? Sim, olá, bom dia. O meu nome é Pedro Cid, sou manager e consultor da Kuka by Tech. A Kuka by Tech é uma empresa de consultoria que desenvolve a sua atividade junto de startups, microempresas, PMEs e também a nível do setor público, com municípios e comunidades intermunicipais. Basicamente, o trabalho que desenvolve incide sobre a vertente das vendas, marketing, transformação digital, sustentabilidade e também internacionalização. No âmbito dos municípios e também das comunidades intermunicipais, muito na área da transformação digital e basicamente em ferramentas, portanto, produtos e serviços que têm a ver com o aproximar destas entidades com o tecido empresarial. Obrigado, Pedro. Para falar hoje de sustentabilidade, vamos trazer aqui um case study, que é o case study da Diageo. A Diageo, que é um gigante de bens de consumo e também o maior fabricante de bebidas destiladas a nível global. E que comercializa produtos tão conhecidos como a cerveja Guinness, o whisky Johnny Walker, a vodka Smirnoff, o gin Gordon's, etc. E o tema da sustentabilidade que vamos abordar aqui hoje surge precisamente na sequência de notícias que foram publicadas esta semana referentes ao atingimento dos objetivos de sustentabilidade por parte da empresa. E eu vou mencionar muito brevemente 4 que gostava de destacar. Um deles que é a redução de emissão de gases de estufa em 50%, a melhoria de eficiência hídrica em 46%, zero desperdício que é enviado para aterros em todos os locais de produção e escritórios e mais de 99,5% de todo o packaging que é agora reciclável. Mas é importante também ressalvar que estes objetivos também são importantes de destacar porque foram inicialmente desenhados em 2008 e mais tarde atualizados em 2015. Mas é importante mencionar que, de facto, determinar estes objetivos a longo prazo é de facto difícil, porque exige um grande comprometimento e obviamente, poucas organizações estão na predisposição de fazer isto. E eu começava exatamente por aí. João, queres-nos explicar muito rapidamente o que é que a Diageo fez de diferente para a indústria e porque é que devemos falar da Diageo? Olá, bom dia. Eu sou o João Campos, sou consultor de sustentabilidade da Kuka by Tech. E o que eu gosto neste caso de estudo é que agora podemos dizer que quando estamos a ver um copo de Guinness, de Johnny Walker ou Smirnoff, podemos dizer que estamos a ver com responsabilidade, mas neste caso estamos a falar de responsabilidade social e responsabilidade ambiental. A Diageo é um case study de integração de sustentabilidade no core do negócio e de como uma estratégia de médio e longo prazo bem delineada, com objetivos ambiciosos e coerentes, aliados a ação, cultura organizacional, resiliência e colaboração, permitem grandes resultados para o ambiente, para a sociedade e para o negócio. Os resultados da Diageo são o reflexo de uma década de trabalho, como referiste. Isto é claramente visível na integração das melhores práticas de sustentabilidade no negócio, das quais destaco uma estratégia alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas, objetivos de médio e longo prazo ambiciosos e comunicados tanto para dentro como para fora, comunicação transparente através de relatórios de sustentabilidade, como este caso que estamos aqui a debater, realçando os resultados positivos alcançados, mas também os resultados falhados e os pontos a melhorar. Isto é transparência total. Os resultados alcançados são ambiciosos, são objetivos e são focados nas maiores áreas de impacto da organização, e tu já
mencionaste os resultados, como o 0% de resíduos para aterro, embalagem 99,5% reciclável e 45% com material reciclado, e a melhoria na eficiência hídrica em 46%. O relatório também identifica o desenvolvimento de parcerias-chave para a implementação da estratégia, e isto é crítico, porque o atingimento de objetivos de médio e longo prazo e numa área tão sensível como a sustentabilidade envolve abraçarmos parcerias e comprometermos com objetivos comuns. Como ponto negativo do relatório que eles publicaram sobre os objetivos de 2020, eu realço o impacto ambiental ou as medidas para reduzir o impacto ambiental pouco focadas na produção agrícola e muito focadas na transformação e no fim de uso. E eu penso que a Diageo, na minha opinião, devia, como os objetivos para a próxima década, focar-se na redução do impacto ambiental na produção agrícola, porque é uma análise cradle to the grave. A produção agrícola tem um impacto grande no ciclo de vida do produto. Neste exemplo, podemos ver o que distingue verdadeiramente uma organização que integra a sustentabilidade nos seus valores e que depois é reconhecida como tal pelos consumidores e os restantes stakeholders, de outras organizações que pretendem apenas parecer green para surfar modas e efêmeras. Estas empresas, como a Diageo, que estão a apostar verdadeiramente na sustentabilidade, estão a receber o justo prémio e vão continuar a receber pelo seu investimento num futuro sustentável. Eu quero referir que vale a pena investir em sustentabilidade, envolve investimento, conhecimento, visão de médio e longo prazo, foco e muita resiliência. Mas é um investimento que tem retorno e, em contrapartida, o não investimento em sustentabilidade tem um custo enorme, porque a concorrência pode tomar o lugar, a reputação perante os consumidores pode ficar denegrida, dificuldades no acesso a financiamento, a legislação vai ficar cada vez mais apertada, etc, etc, etc. Para implementar uma estratégia de sustentabilidade, as organizações devem passar por 5 passos. O primeiro é fazer uma análise de ciclo de produto, avaliar e interpretar esses resultados, identificar os pontos mais quentes. Em segundo lugar, definir uma estratégia de médio e longo prazo envolvendo visão, objetivos e orientações de médio e longo prazo. Em terceiro lugar, e muito crítico, é o desenvolvimento estratégico, implementar uma cultura de eco-thinking, transformar visão e orientação de médio e longo prazo em ações de curto prazo e o envolvimento de todos os stakeholders. Em quarto lugar, comunicar externamente, como está a fazer agora a Diageo com o relatório e as notícias de 2020 sobre os seus resultados alcançados. E em quinto lugar, também muito importante, melhoria contínua. Foco sempre na melhoria contínua. A partir do momento em que implementamos uma estratégia de sustentabilidade e atingimos os primeiros resultados, a partir daí temos que estar sempre focados em melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria contínua. Podes passar, Bruno. Obrigado, João, pela tua análise. Antes de passar a bola ao Pedro, gostava só aqui também de cobrir 2 pontos sobre aquilo que eu vejo de oportunidades de transformação digital para a Diageo no âmbito da sustentabilidade. Do ponto de vista de sustentabilidade, a transformação digital viabiliza modelos de negócio e modelos de colaboração que permitem reduzir o impacto no planeta. E porquê? Porque daquilo que foi a minha análise e em linha com aquilo que o João também referiu, uma coisa que me chamou a atenção foi aqui a ausência de targets de sustentabilidade no que se refere à comercialização dos seus produtos. Ou seja, uma empresa com a dimensão que a Diageo tem, parece-me ter a obrigação de pensar holisticamente sobre a cadeia de valor. O que é que isto quer dizer? Desde a matéria-prima até ao produto final que entra em casa das pessoas. E a verdade é que a Diageo depende muito do retalho moderno para chegar ao consumidor final, e este canal é um canal que vive essencialmente de sistemas de frio, de iluminação, de ventiladores, de bombas, ou seja, tem um ónus energético muito pesado. E para a Diageo melhorar o seu footprint, não pode esquecer o go-to-market. E o go-to-market, na minha opinião, tem essencialmente 2 áreas
em que a transformação pode torná-lo mais sustentável. Em primeiro lugar, uma maior integração tecnológica com o retalho, ou seja, através de soluções digitais integradas, sobretudo de bases de dados e também competências integradas de ciência de dados, que permitam uma integração de dados de estoques de vendas, dados de estoques e de dados de vendas, que reduzam o time to shelf, ou seja, o tempo que um produto demora a chegar à prateleira, mas também permitam um provisionamento mais em tempo real, ou seja, eu não tenho nem produto a mais nem produto a menos. E isto vai, através desse ganho de eficiência, reduzir a armazenagem que é necessária, sobretudo em espaço de loja e em espaço de armazém, e por conseguinte diminuir o footprint de consumo de energia e emissões de CO2 na comercialização e, obviamente, tornar todo este canal mais sustentável. Por outro lado, há outra hipótese para a Diageo, que é investir em canais alternativos de venda menos poluentes. E aqui há uma tendência global, que é a tendência do direct to consumer, que pode ser executado, ou seja, a venda direta, que pode ser executado através de tecnologias como bons sistemas de gestão de stocks e de inventário, bons sistemas de marketing relacional e bons sistemas de e-commerce. Isto permite não só reduzir o número de quilómetros percorridos pelo produto entre o produtor e o consumidor, como, neste caso, pode eliminar todo um passo que existe na cadeia logística, fazendo o bypass à necessidade sequer de haver um supermercado onde as pessoas vão para comprar os produtos. Isto vai reduzir o consumo de energia e emissão de CO2 por cada unidade de venda. E não nos podemos esquecer que o footprint dos supermercados é altíssimo. Só para dar um exemplo, 3 metros quadrados de um supermercado equivalem ao consumo energético de uma casa comum. E eu gostava de dar aqui um exemplo, que é um exemplo dos Estados Unidos, que é os famosos colchões Casper, que é um excelente exemplo de direct to consumer. E porquê? Porque a Casper redesenha a compressão dos seus colchões para que eles caibam nos volumes da UPS, portanto, naquelas unidades de volumes standardizadas que a UPS e outros distribuidores globais utilizam. Ou seja, ao partir deste ponto de partida, repensou o produto para entrar numa cadeia de logística direta, mais curta, com menos passos, mais eficiente, e com isso reduz o consumo de energia e emissões de CO2. Em suma, seguindo estas duas vias, a Diageo pode incorporar nos seus targets de sustentabilidade a vertente da comercialização e tornar toda a cadeia de valor mais sustentável, que é fundamental para uma empresa que quer assumir-se como uma empresa sustentável. Portanto, esse é um bocadinho o meu ponto de vista. Se calhar agora, Pedro, passava-te a bola para falares um bocadinho de como é que podemos transportar esta questão da sustentabilidade para a realidade das PMEs em Portugal. Obrigado, Bruno. E viva de novo. Ora bem, o que eu retiro aqui do caso da Diageo é algo que é fundamental quando se fala de sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade tem que estar impostergavelmente ligada aos objetivos de negócio da empresa. Porque só neste registro é que podemos delinear e executar ações consistentes, resilientes e com coerência. Mas eu gostava aqui de introduzir alguns números. 99% do tecido empresarial da OCDE são PMEs, pequenas e médias empresas. Estas contribuem em cerca de 70% para o total da empregabilidade e são responsáveis, em média, por 60% do negócio total. Portanto, logo, qualquer estratégia de sucesso consistente no âmbito da sustentabilidade depende, em larga escala, da atitude das PMEs e dos seus líderes. Mas eu gostaria de colocar a sustentabilidade num outro patamar e falar de 5 P's. O P de pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Para quem conhece, estes são os pilares da Agenda das Nações Unidas para 2030 em 3 dimensões, que são a dimensão económica, social e ambiental, e que devem estar alinhadas com as práticas e metas sustentáveis. Portanto, as perguntas que se impõem
no âmbito das PMEs são, então, mas havendo este contexto económico onde as PMEs assumem um papel tão preponderante, será que os líderes dessas empresas não se preocupam com sustentabilidade? Será que os líderes e os seus colaboradores não partilham destes valores universais da Agenda 2030 da ONU? Não têm filhos, filhas, familiares ou outros familiares que já puxaram este assunto da sustentabilidade para a conversa? Têm dúvidas acerca do retorno de investimento? A minha reflexão, a minha experiência e as opiniões que ouço, enfim, eu poderia aqui indicar algumas das razões que explicam a pouca sustentabilidade nos processos das PMEs. Desde a dificuldade no agendamento e calendarização das metas da sustentabilidade face a outros objetivos empresariais, o desconhecimento do modus operandi e a ausência até de informação clara e pragmática sobre a sustentabilidade, algo que em Portugal eu penso que é bastante relevante, que é a falta de preparação, alguns soft skills e até de competências de gestão dos líderes de algumas destas PMEs, uma ausência de compromisso real e empenhado de quem tem a decisão de implementar e por arrasto dos colaboradores destas empresas e também alguma falta de acesso facilitado e informado a recursos financeiros e fundos disponíveis para a implementação destas práticas e metas. O que é interessante aqui é que, na verdade, e ao contrário de outras situações, até podemos dizer que o bom exemplo vem de cima, ou seja, são já a maioria das grandes corporações e multinacionais que adotam estas práticas e metas de sustentabilidade com vantagens comprovadas e indesmentíveis. Desde a valorização do seu portfólio, logo uma maior atratividade junto dos investidores, desde colaboradores mais alinhados com a missão e objetivos da empresa e uma maior retenção de talentos, porque as pessoas gostam de trabalhar em empresas onde se sente um forte propósito e compromisso com causas, desde uma vantagem que é parte substancial da receita já por vir da criação de novas oportunidades de diferenciação no mercado e de um crescimento moldado pela inovação. Sustentabilidade é inovação. Okay? Portanto, ainda uma melhoria na eficiência operacional ao longo da cadeia de abastecimento, reforçando os elos relacionais com os stakeholders e minimizando eventuais focos de turbulência, e algo que eu penso que é muito importante, que é um olhar crítico mais apurado e uma noção de timing mais ajustada em questões relacionadas com o ciclo de vida dos produtos e as relações com clientes. Mas será que a aceitação privilegiada da sustentabilidade nas grandes empresas se resume a uma questão de estas terem mais dinheiro que as PMEs? Bem, mas também é verdade que nestas empresas os cenários são de maior complexidade e os riscos são incomensuravelmente maiores. Vamos imaginar uma Coca-Cola comunicar publicamente determinadas metas sustentáveis e depois verificar que não cumpre nem metade, nem um terço. Portanto, como é que fica aqui a imagem? Ora bem, o que nós propomos, ou o que o Cabaitec propõe para que as PMEs balizem suas ações e metas sustentáveis é também uma matriz de 5 P's. E que P's são esses? O primeiro P é o P da priorização, ou seja, apesar do desejável alinhamento com a Agenda 2030, estas ações e práticas sustentáveis não necessitam de ser todas implementadas em simultâneo. Aliás, a prioridade é mesmo o alinhamento da sustentabilidade com os objetivos de negócio. O segundo P é o P de precisão, ou seja, para medir e comparar é necessário saber o ponto de partida e, como é óbvio, um diagnóstico inicial é essencial para uma análise realista e credível. Também assim, a valorização do esforço e a percepção de uma jornada com princípio e fim vão ser as forças motrizes da motivação, do empenho e do compromisso. Um outro P é o P de performance, ou seja, comparar os resultados com empresas e dados da mesma indústria e não tirar conclusões ad hoc. Ainda não dar oportunidade a avaliações sem rigor, mas sim seguir alguns modelos de avaliação, como por exemplo o modelo SMART, para medir a performance dos objetivos de negócio. O penúltimo P é o P de periodicidade, e aqui a metodologia de implementação das medidas pode começar até com alguma navegação à vista, pelo que é importante alguma margem para o erro e pontos de situação periódicos para eventuais ajustes e correções. Por último, o P de público, ou seja, o compromisso com a sustentabilidade deve ser vinculado em mensagens explícitas dos líderes, dos CEOs, e nos canais de comunicação da empresa. Isto também permite que os stakeholders, sejam eles colaboradores, clientes, fornecedores, investidores, etc., tenham uma percepção positiva das intenções e um compromisso da empresa para com a sustentabilidade. Portanto, Bruno, este seria aqui o meu ponto de vista relativamente
à questão da sustentabilidade nas PMEs, ok? Pedro. Miguel, o Pedro fala-nos aqui dos 5 P's para as PMEs se tornarem mais sustentáveis. Tu que és um tipo do marketing e estás habituado a falar de P's, também tens aqui alguns P's para nos oferecer? Tenho sim, Bruno, tenho sim. E excelente introdução ao assunto. A sustentabilidade, enquadrando-se na área do marketing, tem uma relação muito interessante com o valor que permite criar uma marca sem alterar os atributos do produto. Exemplos práticos. No Google, só nos Estados Unidos, mensalmente, há cerca de 150 mil pesquisas pela palavra-chave sustentabilidade. Essa palavra-chave tem um custo médio por clique, quando se faz uma campanha no Google AdWords, superior a $4. E, em termos de pesquisa orgânica, a dificuldade para ranquear conteúdo sobre sustentabilidade organicamente é de 61. Isso, por si só, já indica qual o valor que a palavra sustentabilidade, e mais que a palavra sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade tem para o consumidor final. O que é que isso implica? Quando uma marca vai pelo caminho da sustentabilidade, de comunicar que os seus produtos são sustentáveis, que as suas embalagens são sustentáveis, que reduziu os desperdícios consideravelmente, consegue, através dessa comunicação, atribuir mais valor ao produto sem mudar as suas características. Ou melhor, inclusivamente muda as características do produto, torna-as mais sustentáveis, o que significa que ganha duas vezes. Ganha pela via da eficiência do produto, reduzindo muitas vezes custos de produção, e ganha pela via de um posicionamento mais premium na mente dos consumidores, que lhes permite colocar esse produto a um valor de mercado mais alto. Ou seja, mais eficiência, mais rentabilidade, mais receitas. Vou dar um caso prático que aconteceu na minha experiência profissional no que diz respeito à gestão de marketing. Neste caso foi uma multinacional, a maior multinacional portuguesa de preparados de fruta para a indústria alimentar e de bebidas. Na altura, um dos nossos maiores clientes era a Yoplait. Estávamos a ter algumas dificuldades em apresentar para a Yoplait gamas de produtos de preparados de frutas que eles pudessem incluir no portfólio deles. Na altura, num trabalho muito bem coordenado entre as equipas de marketing, as equipas de vendas e as equipas de inovação, investigação e desenvolvimento, chegámos à conclusão que a Yoplait, no seu portfólio de produto, faltavam-lhes iogurtes com frutas sustentáveis e de origem de produção controlada. O que é que fizemos? Pedimos à equipa de desenvolvimento para desenvolver preparados de fruta nesse âmbito, ou seja, de frutas de origem sustentável e frutas de origem local controlada. Fizemos uma excelente apresentação à Yoplait desse conceito, apresentamos esse tipo de preparados incorporados nos iogurtes deles e foi um caso de sucesso que apresentamos a este cliente. O que significa, e na altura, já estamos a falar de uma situação há alguns anos atrás, a tendência de sustentabilidade ainda não estava tão divulgada, ainda não era tão forte como hoje. Mas nós já tínhamos analisado essa tendência, tínhamos concluído que era uma tendência de mercado e tínhamos visto que o cliente precisava dessa gama de preparados de fruta nos seus iogurtes. Criou-se aqui uma relação win-win entre essa multinacional portuguesa de preparados de fruta em que eu estive a trabalhar no departamento de marketing e o cliente. Conseguimos, assim,
que o cliente tivesse no seu portfólio de produtos de valor acrescentado, porque já na altura os clientes estavam dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis e também por via de atributos do produto, ao serem mais sustentáveis, conseguisse diminuir os custos de produção. Mais uma vez, mais eficiência, mais rentabilidade, mais ganhos para as empresas. Este é um exemplo prático, enquadrar a mais-valia da sustentabilidade na cadeia de abastecimento e de produção das empresas, em que todos ficam a ganhar. Obrigado, Bruno. O meu nome é Miguel Cardoso, sou consultor sénior de marketing, vendas e internacionalização na Kuka By-Tech. O meu e-mail é miguel.c@kukabytech.pt. Sempre quiserem falar comigo sobre marketing, vendas, transformação digital e sustentabilidade, este é o meu contacto, tenho o gosto que o façam. Obrigado. Obrigado, Miguel, e obrigado por partilhares os teus contactos. É sempre importante deixar essa nota. Gostava ainda de falar aqui um bocadinho sobre o ponto de vista organizacional. Marta, o que é que podem as empresas fazer, então, do seu ponto de vista organizacional para se tornarem mais sustentáveis? Dá-nos aqui umas luzes. Olá Bruno, olá a todos, olá equipa. De acordo com tudo o que foi falado até agora, o meu nome é Marta Andrada, faltou este pequeno pormenor, sou consultora sénior da Kuka By-Tech. De acordo com tudo o que foi falado até agora, pareceu-me estar tudo muito orientado e organizado numa lógica de estratégia intrínseca, nomeadamente na empresa que nós estamos a falar relativamente à Adagio. Há aqui um foco que eu gostava de apresentar e que eu gostava de salientar, onde o Pedro, de uma forma muito geral, já referiu que tem a ver com a componente do comportamento organizacional, relativamente e em priorização ao comportamento da liderança. Este comportamento de liderança é extremamente importante, pois as crenças que os líderes têm relativamente, por exemplo, à sustentabilidade, que é a área que nós estamos a falar neste momento, essas crenças têm que ser firmes e têm que conseguir mobilizar pessoas ao seu redor. Quando eu falo em crenças, é importante terem atenção que essas crenças têm que ser vividas no dia-a-dia, através dos comportamentos empresariais, através de comportamentos coerentes dentro da empresa, ou seja, tem que haver uma mudança de dentro para fora, ou seja, não é só demonstrar que houve comportamentos exteriores, em que a Adagio, por exemplo, neste momento está a fazer N coisas que têm-se reportado como positivas para o ambiente e todo o seu comportamento exterior, mas eu gostava de perguntar qual é o comportamento interno que ele tem, que a Adagio neste caso, tem em termos de sustentabilidade da relação com as pessoas, da sustentabilidade do seu capital humano. E eu acho que muitas vezes aqui é onde começam as grandes barreiras, está ligado à mudança do comportamento. A mudança do comportamento é algo que vem de dentro para fora, caso contrário não vai ter um impacto que se presume ter. Isto porque as ações desenvolvidas pelas empresas na sua dimensão social e ambiental têm tido um enorme impacto e existe efetivamente estudos e trabalhos nesse sentido que promovem a satisfação e o compromisso organizacional dos seus trabalhadores. Mas, para isto acontecer, há aqui algo que tem que ser salientado, nomeadamente as barreiras internas dentro das empresas. E aí pode-se falar na comunicação, ou seja, no discurso, o discurso tem que ser coerente com a ação dos líderes com as suas equipas, caso contrário, nós não podemos pedir ou solicitar aos nossos colaboradores uma mudança de comportamento se o comportamento da liderança não demonstra exatamente a ação coerente com o que nós estamos a pedir para fazer de transformação. E só assim é que nós conseguimos promover a credibilidade, aglutinar indivíduos e obter compromissos.
Outro aspecto bastante importante prende-se com a escuta ativa, ou seja, eu só comunico efetivamente quando eu escuto, e aí é que eu posso falar de comunicação. Comunicação não é só discursar, é também ouvir a outra parte. E é um dos grandes problemas das nossas empresas, é substancialmente esse. Ou seja, nós dentro das empresas falamos muito, mas escutamos pouco. E quem está no terreno tem uma grande informação de terreno, não é? De conhecimento prático, que nos pode ajudar a salientar a sustentabilidade e a mudança do comportamento e criar aqui uma base de mudança. Outro aspecto importante tem a ver com o aspecto do que é o líder inspirador, ou seja, tudo o que eu referi até agora, em termos de competências, eu posso dizer que é o desenho perfeito de um líder inspirador. O líder inspirador é aquele que tem como competências o saber estimular a inovação, o ensinar a correr riscos, que é extremamente importante, nomeadamente quando falamos em mudanças de comportamento. Temos que conseguir promover a pouca resistência às N barreiras que vão existir em termos comportamentais, saber motivar e, mais do que isso, saber entusiasmar. Caso contrário, nós não vamos conseguir ultrapassar algumas das situações que nos vão impondo nestas alterações de áreas e de transformação sucessiva para termos lugar de destaque neste mercado global e termos também um lugar de sucesso. E isto só é possível efetivamente se gostarmos de pessoas. Se gostarmos de gerir a complexidade, se gostarmos de gerir a subjetividade e, de alguma forma, conseguirmos seduzir e conquistar os outros. Ou seja, segundo a ONU, é muito importante saber envolver e tocar funcionários e colaboradores, adaptando programas e também sistemas de incentivo que vão de acordo com a sustentabilidade que nós refletimos lá fora, através de ações, mas é muito importante essa reflexão iniciar-se dentro da nossa empresa, através de comportamentos internos de promoção dos nossos colaboradores, da relação e do reconhecimento e da importância que o capital humano tem efetivamente para a nossa empresa como resposta de sucesso. Obrigada, Bruno. Obrigado, Marta, pelas tuas notas. Eu gostaria só de rapidamente mencionar que temos um membro da equipa que, embora consiga perceber tudo aquilo que dissemos em português, consegue obviamente articular as suas ideias mais facilmente em inglês, portanto eu vou mudar muito rapidamente para inglês para conseguir chegar aqui ao nosso amigo Mo. Mo, so we had a couple of points here. So João spoke about the analysis of Diageo's sustainability plan, and he proposed a framework for a more sustainable strategy. I shared some thoughts on how Diageo could be more sustainable in terms of go-to-market. Pedro shared the framework, the 5 Ps for small and medium enterprises, including prioritization, precision, performance, space, and public. Miguel spoke about sustainable products and how sustainability can deliver a differentiation strategy. And Marta lastly spoke about changes in behavior from the employees as critical for the winning organizational models that support sustainability. I know that this is not necessarily the scope of your PhD, but I'm sure you can share some thoughts to wrap this up and some concluding remarks as well. Sure. Thanks, Bruno, for the introduction and a short brief overview of the team's talk about this topic. So just to give an introduction about myself, I'm also part of the Kuka by Tech's team. I help startups and SMEs gain more visibility for their business.
The KUKA Biotech team was talking about and giving an example of Diageo, which is a British multinational beverage alcohol company, which is the owner of several brands such as Johnny Walker and just Guinness, Smirnoff, and several others. So the team was talking about Diageo's best practices in production, operation, organization, marketing, and the holistic strategies in practicing sustainability. You know, Diageo's group, they have achieved the sustainability goal that they have set in 2008. So the simple question here is that, so what's in it for me as a startup or SME? Let me connect the dot here for you. Now that the market demand and customer expectation have changed, your company needs to be more environmentally conscious, eco-friendly, and sustainable oriented. Since you are at the early stage of developing the business plan and business strategies for your young company, you need to think and consider, and of course, embrace sustainability in your operations and innovation processes, such as in the life cycle of your company, in the production, in the relationship that you built with your clients, with your suppliers, with your partners, and of course, with all stakeholders. We believe SMEs should think and work with the right team to help them set these long-term objectives and take the right steps to achieve them. The great opportunity in the European Union is offering considerable funds to companies and projects that exercise sustainability. This is simply an exceptional opportunity for growing your company and your project. So I believe you should find professionals and to help you implement sustainable goals, metrics, practices for your company. This cannot be done alone. Of course, as a CEO, you are busy with building the business, but you can, of course, find companies like KUKA Biotech team who are professional and can help you to build such objectives. On top of that, CEOs need to look for coaching and training themselves in soft skills to be able to get this commitment and transmit this kind of education to their employees to build this agenda in the foundation of the companies. SME founders should read and participate in the groups and in the forums and the discussions like this to be able to get the knowledge easily and be able to practice this in their day-to-day operation. So that's why KUKA Biotech's team is here to facilitate your journey in the digital transformation and digital sustainability. That's it for me, Bruno. Thank you. Thank you, Mo. Antes de fechar, eu queria só também dar uma palavra ao Fernando para também apresentar um bocadinho as suas ideias e as suas conclusões sobre aquilo que foi dito até agora. Fernando? Bom dia, sou Fernando Ribeiro e sou consultor da KUKA Biotech. Eu trago aqui uns indicadores, porque toda a implementação de estratégia sem indicadores que nos orientem está sempre condenada porque não consegue ser medida. Eu trago aqui também da ONU para o Guia para a Sustentabilidade Corporativa do Programa Global, que define os 5 aspectos que uma empresa deve ter para ser sustentável. Ter uma atuação responsável alinhada com os princípios universais, dinamizar ações que apoiem a sociedade, comprometer a sustentabilidade no DNA corporativo ao nível mais elevado, publicar relatórios anuais com os seus esforços, incentivar um desenvolvimento com as comunidades locais onde estão estabelecidas. Esta é a parte da ONU que nos dá no seu guia para a sustentabilidade corporativa. No entanto, eu tenho aqui outros indicadores e quando falamos de sustentabilidade dos negócios, falamos sempre em 3 vertentes: o económico, o ambiental e o social. Daí ser muito importante dividir por este triângulo, com cada um com os seus próprios indicadores. No fundo, esta atividade reduz o impacto no ambiente, nas comunidades, os colaboradores são mais felizes. Então, vamos passar à parte económica. O IAPMEI recomenda, por exemplo, um fundo de maneira respectivas necessidades, o endividamento, a estrutura de endividamento, o volume de negócios passivos,
a liquidez geral e reduzida, a rentabilidade líquida e operacional das vendas, o EBITDA, o valor acrescentado. Na sustentabilidade ambiental, podemos usar indicadores como o ciclo de vida do produto, a qualidade do produto, a saúde ambiental, o uso do equipamento, quantidade de água usada, que foi já referido na Diageo, com 46% de eficiência, quantidade dos materiais usados, reutilizados e reciclados. Posso também acrescentar que a Accenture, na implementação da sustentabilidade, reduziu para 83%, ou aumentou para 83% a reciclagem dos seus resíduos. A Decathlon construiu uma central fotovoltaica para alimentar as suas lojas. E também a Accenture migrou 90% das suas infraestruturas para a cloud. Confunde-se bastante e acho que está conectado. A transformação digital e a sustentabilidade estão de mãos dadas com a transformação para a cloud, o uso de menos papel, etc. Em termos sociais, ações de voluntariado, pode servir como métrica, ou programas de apoio à comunidade, investimento e intervenção da comunidade, impacto social das intervenções, os postos de trabalho criados, iniciativas de apoio às famílias dos colaboradores, o grau de satisfação dos colaboradores, a diversidade dos colaboradores. A Accenture, neste programa para promover a diversidade, aumentou o número de mulheres para 43%. Também aumentou o número de pro bono, de consultoria pro bono, o número de benefícios sociais para os colaboradores e a frequência do uso destes benefícios. Importante na parte dos indicadores é monitorizar, estabelecer métricas para cada um dos objetivos, automatiza a maioria dos processos e acompanha a sua progressão no tempo. Esta é a contribuição que queria dar com os indicadores para medir a sustentabilidade. Obrigado, Fernando. Chegamos assim ao final da nossa primeira KUKA Talk. Espero que tenha oferecido insights relevantes para a sua empresa. Divulgaremos ao longo da semana o tema e detalhes para a próxima Talk. Qualquer dúvidas e sugestões relacionadas, por favor, direcionem para info@kukabytech.com. O meu nome é Bruno Andrade, obrigado pela vossa atenção e até à próxima.